Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, de acordo com o fuso horário que vocês podem dar uma olhada nesses vídeos. Quero agradecer aí todas as visualizações e toda essa galera aí que me dá essa moral aí. Então, eu vim falar de um assunto que veio na minha mente, né? Hoje, por quê? Porque eu creio que toda superação tem que haver uma motivação de ajuda também, né? De ajudar também. Então, existem muitas pessoas que superaram muitas coisas, mas só que cada um tem que fazer a sua parte e marcar terreno de acordo com o seu entorno, né? Então, eu estou aqui para marcar terreno de acordo com o meu entorno. O que é marcar terreno de acordo com o seu entorno? É capacitar, melhorar a vida daqueles que estão ao teu redor, você marcando esse terreno positivamente, né? Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês sabem, algumas pessoas aí sabem o que significa disritmia cerebral. A disritmia cerebral, ela um curto-circuito, vamos dizer assim, uma disfunção na bioquímica do cérebro, não tem disritmia cardíaca, me parece que tem disritmia cardíaca também, então tem disritmia cerebral. Então, foi detectado, quando eu era jovem, uma disritmia, né, cerebral. Vocês sabem que a disritmia cerebral, você não pode beber, não pode fumar, não pode fazer certas coisas, né? E foi diagnosticado em mim quando eu era novo, né, criança, disritmia cerebral infantil, e eu tomava remédio para dormir. Essa desordem, vamos dizer assim, da bioquímica, dessa energia do cérebro, dessa disfunção da energia do cérebro, me causava muitas alterações de sono, né, e de comportamento, né? Aí o que acontece? Eu não queria tomar os medicamentos para dormir, porque eu já contei aí num vídeo que as pessoas ficavam chamando a pessoa de doido naquela época, não havia justiça para bullying, né? E eram outros tempos. Então o que aconteceu? Aconteceu que passou um monte de circunstâncias, de coisas na minha vida, aonde eu ingeri bebidas alcoólicas, ingeri grande quantidade de substâncias químicas, e isso, substâncias químicas pesadas, e isso a ciência não explica até hoje, como é que eu nunca tive um ataque de epilepsia, nunca tive coisas mais graves por essa minha atitude imprudente, né? E daí eu construí, né, um mundo paralelo a essa bioquímica, né, que formava no meu cérebro. Por exemplo, eu transformava a timidez em alcoolismo, consumo, né, vamos dizer assim, e fui maquiando o mundo que a minha bioquímica cerebral me dava, né? Então eu tinha um mundo paralelo ao das outras pessoas, porque a bioquímica do meu cérebro não funcionava por mais que eu quisesse, igual a outras pessoas, mas dava para mim poder viver o mundo, né? Meu mundo, né? Só que com o uso das substâncias durante 20 anos consecutivos, cigarro, álcool, substância química, tudo que noite de sono perdida e tudo isso somou uma bomba, tipo uma bomba nuclear dentro de mim, né? A bomba da bioquímica cerebral. E às vezes eu tinha comportamentos violentos, às vezes eu tinha comportamentos tranquilos,
Às vezes eu pensava na vida, outro dia eu estava pensando só que a vida não tinha sentido. E eu fui passando muito mal com isso. Com a minha vinda para cá, para a Espanha, foi a gota d'água. O corpo já estava sentindo a ação do tempo, já estava sentindo as consequências. Então eu tive que escolher, né? Ou viver uma vida onde a sociedade não ia querer saber disso, ou eu ia dar uma oportunidade para mim mesmo, né? Então aí eu saí com muita dificuldade dessas substâncias, muita dificuldade. Mas daí eu tinha que encarar a compreensão das pessoas. Vocês sabem que quando a pessoa é jovem, tem 13, 14 anos, ou quando a pessoa é de outro país, ou quando a pessoa é tudo muito exótico, né? Como essas séries que passam em Netflix, não sei aonde, que é tudo muito exótico, que termina tudo no fim. Tudo num fim bonito, né? Exótico, com a pessoa ganhando direitos autorais de muitas coisas. Mas quando você vive isso na pele, com uma idade já, certa idade, é muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil, gente, as pessoas se colocar no meu lugar, né? Eu, hoje em dia, eu faço um esforço para fazer coisas básicas que vocês fazem. Muitas das vezes, o simples fato de escovar dente todos os dias, para mim, é muito ruim, né? Eu tenho que me esforçar para ter objetivo, me esforçar para cuidar dos meus filhos, me esforçar para entender a minha esposa, me esforçar para amigos. E o mundo não tem muita vaga nem paciência para pessoas assim, a não ser que seja uma coisa exótica, de uma minissérie de um país que você admira. Aí você dá maior atenção, mas nem todos os filmes acabam de um roteiro maravilhoso, né? E a minha vida, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho bem, mas eu fiquei pensando assim, cara, foi muito perigoso viver uma vida como eu vivi, foi muito perigoso, né? Foi perigoso demais eu viver essa vida, né? Hoje em dia eu fui me dando conta, né? Porque as pessoas diziam assim, cara, como que pode você, se hoje em dia tudo me agita, né? Por exemplo, se eu tomo café, eu me agito, meu cérebro se excita mais que outros. Se eu tomo Coca-Cola também, se eu me emociono, se eu estou alegre, todas as áreas cerebrais minhas de compulsão mais assim se acentuam, né? Diante desse problema que foi lá de trás, né? E às vezes a polícia, os médicos, as pessoas na igreja, eu tenho muita dificuldade em ser tratado muitas das vezes na igreja como tem que ser, como uma pessoa diagnosticada certas limitações, né, vamos dizer assim, psicológica. Então, para mim é muito difícil, porque muitas das vezes na igreja tem pessoas que também têm esses tipos de problema, mas não são diagnosticados. Então, enquanto você não está diagnosticado, você não pode ser consciente para aprender a viver com isso, né? Então isso causa um caos. Por exemplo, os que vão com a minha cara, ai, tem que ter cuidado com ele, que ele tem um histórico de sair de substâncias químicas, ele tem um histórico de uma vida passada muito de catástrofe, morreu pessoas ao lado dele, de acidentes, ele viu os pais morrendo que criaram ele foi filho de criação, aí você tem que estar todo o tempo com um crachá, explicando, porque senão as pessoas não sabem lidar com você. Principalmente nas igrejas. Nas igrejas, as pessoas não têm dimensão, elas olham muitas das vezes pela aparência, né? E a minha aparência não é uma aparência de uma pessoa fraca, mas por dentro, a minha mente sofreu muito, meu coração sofreu muito, eu sofri muito, e isso não está transparecendo assim. Então, às vezes, você chega na igreja e as pessoas não entendem, né? Não conseguem entender que você tem que ter uma atenção mais redobrada, porque eu sei lidar com esse tipo de coisa, mas tem pessoas que não. Por exemplo, se um dia eu estou muito feliz e vou tomar algo que tenha cafeína, alguma molécula parecida à cafeína, teína, eu já começo a
em vez de explicar uma coisa pequena, já eu tenho que me dar conta até onde eu tenho que parar para não ser muito abusivo, né? E isso é viver todo o tempo se policiando, viver todo o tempo se autorregulando, acorda, já tem que ter cuidado como vai ser o dia, porque as pessoas não sabem, não está escrito na sua testa, ainda mais eu que tenho uma personalidade forte. Então, para mim foi muito difícil nas igrejas, né? Eu de vez em quando tinha que contar, e se você conta todos os problemas, também pode virar fofoca, né? Ou então, se não vira fofoca, as pessoas podem pensar que é mentira, que você tem certas situações. Eu sei dizer uma coisa, gente. Nem todo mundo viveria nem 1 ano, nem 2 anos com o tanto de problemas que eu tive e se colocasse no meu lugar, entendeu? Uns se suicidavam, outros iam ter overdoses e iam morrer nessas overdoses, né? A minha vida foi, eu me considero uma lenda viva nesse sentido, né? Me considero ter superado muita coisa que eu pensava que não era capaz de superar, né? Inclusive chegar aos 50 anos com essa aparência ainda, né? E tudo isso não foi fácil, né? Foi um ser sobrenatural, independente de religião, que me ama, que me cuida, e eu tenho certeza que pela minha natureza mesmo não dava, né? Porque desde pequeno eu já tinha problema, era tipo como um maníaco depressivo, e sempre estava triste, mas não tinha que demonstrar, porque se eu demonstrasse a família ficava muito centralizada, tudo girava em torno de mim, cuidado para não bater na cabeça, porque quando você tem disritmia, quando você é criança, uma disfunção na bioquímica do cérebro, né? Se você pegar baque, pode piorar. Então era todo mal cuidado, você vai se irritando, né? Porque você fica como uma pessoa limitada, né? E acabei rompendo alguns limites da ciência, né? Por exemplo, eu começava a beber primeiro que todo mundo e acabava de beber por último, né? Então, às vezes eu via as pessoas bêbadas no chão, via e digo, pô, que tipo de problema tenho eu que sou altamente resistente? Não tem aquele ditado que diz que o que não mata fortalece? Aconteceu comigo, cara. Alguma coisa no meu corpo se mutou a partir de... E deu ao contrário, em vez de me destruir logo, fez só me fortalecer. Porque não tem outra explicação científica. E eu espero, logicamente, gente, que eu domino a nutrição avançada, eu sou uma pessoa super inteligente só para isso, só para nutrição avançada, mas eu confesso para vocês que eu tenho que dormir mais que uma pessoa normal, eu tenho que calcular o que eu digo mais que uma pessoa normal, eu tenho que regrar a minha vida, eu tenho que projetar meu dia, eu tenho que pensar mais, eu tenho que me esforçar mais para viver. E a mensagem que eu quero passar para vocês, se você tiver um adolescente na família, alguém que esteja com esse tipo de problema, passa esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo, que é para dizer que as substâncias químicas só pioram a vida de uma pessoa. Você vai ter dificuldade no futuro de ser entendido, porque quando você é novo, né? Todo mundo entende. Ai, que bonito. Quando é no Netflix, todo mundo entende. Agora, quando é na vida real mesmo, que é em você já com uma certa idade, geralmente a sociedade te dá as costas. Uns acham que é safadeza e você acaba se suicidando, né? Então eu pensei várias vezes em suicídio por causa justamente dessa falta de compreensão social. E esses vídeos servem a mim, eu estar vivo hoje, serve para abrir o olho, né? Que nós, quando já estamos de idade, não somos objetos para se descartar, sabe? Que nós somos seres humanos até o final da nossa vida e que na mesma oportunidade que um jovenzinho de 12, 13, 14 anos tem de recomeçar a vida, nós podemos ter essa oportunidade. Eu sou uma pessoa muito limitada, eu tenho que dormir às vezes mais, eu tenho que ter a compreensão mais das pessoas, e muitas das vezes as pessoas não vão ter esse tipo de compreensão comigo, entendeu? Muitas das vezes eu vejo nas igrejas que as pessoas têm compreensão com aqueles que colaboram mais, aqueles que dão dinheiro, aqueles que dão coisa, e muitas das vezes pessoas que têm esse tipo de problema são taxados como, isso é sem vergonhice, porque essas pessoas nunca estiveram no nosso lugar.
é difícil. Tem gente que fuma cigarro há 5 anos e não tem como deixar. Imagina 20, 30. Tem gente que usa uma substância química uma vez já se vicia. Imagina 20 anos. Coisas pesadas, anfetamina, coisas pesadas. Entendeu? Então eu me considero uma lenda viva, me considero uma pessoa que superei os meus limites e fui no fundo do poço, mas superei. Estou aqui para ajudar os jovens e as pessoas da igreja. Eu estou aprendendo muito com a igreja a superar, né? Aqui, por exemplo, quando eu vejo os pastores que muitas das vezes não entendem o que é ter 20 anos de substância química daninha no cérebro, não entendem o que é uma disritmia, não entendem muitas das vezes o que é disfunções causadas, né? Que você não pediu para que isso acontecesse, aconteceu naturalmente, né? E muitas coisas assim que vai acontecendo, né? Então, você não pediu para isso acontecer. E são coisas assim que não é da natureza de eu querer, é fruto da minha bioquímica cerebral. Mas eu sobrevivi. É importante. Se eu pude, muita gente vai poder. Vai ficar para trás quem realmente não se esforçar. A sociedade não ajuda, no caso da minha idade, né? Quando chega a minha idade assim, as pessoas não ajudam. Às vezes eu tenho que fazer o esforço de proporcionar uma vida tranquila, não posso me preocupar com o futuro, não posso me preocupar, tenho que ter minha casa sempre projetada para tranquilidade, para paz, entendeu? Não posso passar muito calor, que eu me agito, não posso passar muito frio também, que eu já fico ali, não posso ter muita alegria, não posso ter muita tristeza, que tudo isso vai me colocar numa condição de que as pessoas vão ver, nossa, esse cara tá falando demais, ou tá calado demais, entendeu? Que a sociedade, eles não, muitas das vezes não buscam uma solução para seus problemas e não querem deixar você buscar, não te ajuda a buscar também, né? E as igrejas, muitas das vezes, os pastores não têm ideia porque nunca viveram, não sabem, tudo para eles que eles não entendem, eles jogam para o espiritual. Tudo você tem que. Muitos pastores às vezes ficam falando, que eu tenho toque, que eu tenho pois autismo, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho. Só que isso não é nada perto de um monte de problemas junto, né? Um monte de disfunções junto. Aí você tem que estar. Eu, por exemplo, eu escondia, né, os meus diagnósticos da época, eu escondia porque as pessoas te olham fisicamente assim, não tem inteligência suficiente para entender que é mental, né? Então, por transtorno adaptativo, esses tipos de coisas assim, geralmente as pessoas não entendem, as pessoas vão logo botar em jogo a tua intelectualidade, ou que você é louco, ou que isso é aquilo em jogo, né? Então, para que você não passe por louco, por falta de inteligência nem compreensão profunda nas coisas, eu nem falo, né? Eu nem falava. E muitas das vezes sofria, né? Porque às vezes eu estava querendo estar muito calado e não podia, porque as pessoas iam notar, iam pensar, e você ficar focado nas outras pessoas porque você quer ajudar as outras pessoas também a não passar por isso. Então é isso. Mas graças a Deus eu consegui fazer um entorno favorável a esse tipo de problema, entendeu? Essas sequelas de tantos anos desses abusos contra mim mesmo, né? E os que eu nasci, né? Eu consigo fazer um ambiente adaptável a mim. Por exemplo, quando está fazendo muito calor, eu tenho o meu ar-condicionado, procuro não sair de casa para ter muitas emoções. Eu tenho que estar todo o tempo vigiando o meu comportamento, eu tenho que estar todo o tempo longe de pessoas violentas, eu tenho que estar atento, né? E por isso eu sobrevivi, por isso eu estou vivo, por entender a mim mesmo. Se não fosse Espanha, eu não ia ter, eu não ia conseguir como é que se diz? Eu não ia conseguir me entender mesmo, não é essa palavra, eu não ia conseguir me conscientizar, é essa palavra, eu não ia conseguir me conscientizar, porque você tem que primeiro se conscientizar, eu não me conscientizava, eu achava que eu não tinha nada, né? Eu achava, pô, cara, eu não tenho nada, isso daí. Só que eu tinha muito, né? Você não percebe, às vezes,
como passa de estar triste a estar alegre de uma vez, como passa de estar alegre a estar triste de uma vez, e às vezes por besteira, e você tem que se concentrar nesse probleminha. Não é como uma pessoa normal que isso vai passando naturalmente. Quando você vai passando concentrado demais, né? Então você tem que se dar conta do que está acontecendo para que você não transpareça uma desordem em cima disso. Então você vive um mundo paralelo, você vive com mais esforço do que uma pessoa que vive normal, né? Para mim, muitas das vezes, tem dias que me custa, né, viver, né? Mas isso é uma coisa que eu não consigo controlar com a alimentação, porque é um falho já causado pelas neurônios que as substâncias, juntamente com os problemas que eu nasci, foram queimadas, foram destruídas, e a única coisa que eu tenho que fazer é convivê-las com essas situações, e ajudar as pessoas na nutrição, ajudar as pessoas nesse tipo de comportamento, ajudar as pessoas no que eu conseguir fazer, né, e dar força para que elas consigam viver, né, o que nos toca viver. Então é muito duro. O que mais dói, muitas vezes, é nas igrejas, né? Porque supostamente as igrejas teriam que entender pessoas assim, né? Eu já vi pastores discutirem com pessoas diagnosticadas bipolar. Eu já vi pastores discutirem com pessoas diagnosticadas transtornos adaptativos. Eu já vi pastores ser totalmente falta de preparo, tanto psicológico como espiritual. Porque se você discute, vamos supor que você discuta com um autista, para que necessidade tem você discutir com um autista se você é representante da compreensão, da mansidumbre, das coisas de Deus? Ah, não, mas é porque ser pastor não significa ser perfeito, é falho. Mas se você está pedindo compreensão das suas falhas, imagina uma pessoa diagnosticada, entendeu? Às vezes, quando você tem uma pessoa que tem um problema, né, um problema adaptativo, você tem compreensão se você vai com a cara, se tem alguma coisa para te oferecer. Se não tem nada para te oferecer, a tolerância é zero. E se tem um que tem alguma coisa para oferecer, ou então você começa a tratar essas pessoas com normalidade porque você não conhece a profundidade da deficiência, né? Então, muitas das vezes as pessoas queriam me tratar como uma pessoa normal. Você imagina só, o que é uma disritmia cerebral? Uma disritmia cerebral é uma disfunção na bioquímica do cérebro. Ou seja, quando eu fazia eletrocefalograma, era horrível o eletrocefalograma. Não sei se o eletrocefalograma de hoje é como era na época, mas você dormia. Mas se você piscasse o olho, estragava a folha do eletrocefalograma. E eu tirava eletrocefalograma, era uma luta, mas quando eu conseguia fazer esse eletrocefalograma, saíam alterações medonhas, e eu não entendia aquilo ali, saía as folhas assim, com alteração de disritmia, né? E eu ficava pensando, cara, o que vai ser da minha vida se isso aumentar? Eu ia ter epilepsia, ia ter problemas. Mas só que, claro, vocês têm que entender uma coisa, eu não tive epilepsia, eu não tive certas coisas, mas isso passou fatura na minha forma de pensar hoje em dia, né? Eu tenho que tomar ômega 3, eu tenho que comer coisas anti-inflamatórias, eu tenho que viver uma vida vigiando, eu tenho que viver uma vida... Eu praticamente, gente, eu tinha que morar com uma pessoa que tivesse formações em comportamento de pessoas assim. Entendeu? E tudo isso se acentuou mais com o uso de substância e querer levar a vida normal para que não era normal, entendeu? Normalizar aquilo que não era normal. Então, para mim, eu vou confessar que tem dias que me custa viver, né? Me custa viver, não me dá vontade de fazer nada, mas eu tenho que fazer. Muitas das vezes eu tenho que representar um papel que não é eu para agradar pessoas, porque eu quero agradar, né? Às vezes é a esposa, às vezes um amigo da esposa, uma amiga. Então, por quê? Porque eu tenho que viver assim. Eu tenho a sorte de estar vivo, entendeu? Então, mas isso não afeta meu intelecto, não afeta a minha, principalmente nutrição avançada, né? Eu tenho uma parte autista muito grande com a nutrição avançada, no sentido de esquadrinhar, de entrar profundamente, de resolver, de estar concentrado naquilo e não me desviar a atenção de nada.
Logo eu tenho manias, né? Manias de arrumar tudo, botar tudo no lugar, e às vezes minha esposa não é assim, então eu tenho muita irritação. Às vezes eu tenho irritação com luz demais, sol demais, irritação com sons, às vezes muito grande, às vezes eu tenho que fazer barulho para parecer normal, né? Na igreja, por exemplo, às vezes o som, as gritarias me incomodam muito, mas eu sei que é de Deus, então eu também faço zoada, né? Então eu fui me descobrindo, cara, porque quando você não se descobre e não aceita, quando você não se descobre e não aceita, é porque você é irresponsável com os seus problemas. Quando você descobre e aceita, é porque você quer se aproveitar através de teus problemas. Então, na igreja também, eu repito de novo, o problema, porque eu vivo igreja, né? Há muitos anos, então o problema é acentuado bastante, porque a maioria dos pastores não tem experiência com esse tipo de pessoa. Se a pessoa está diagnosticada uma coisa, independente da pessoa dar dinheiro ou não, independente da pessoa ser ou não, é obrigação sua entender como um representante de Deus na Terra. Quer dizer que um profissional fora da igreja, que é dessa área de saúde, que tem amor pelo que faz, tem que ter mais compreensão de que uma pessoa que se diz sacerdote de Deus? Então eu não entendo. Ou então ficar só do lado daqueles que vai com a cara, ou de novo de pessoas novas, como se nós, que já temos meia idade, já não servimos mais para nada. Entendeu? Então, uma pessoa que nem eu, com a idade que eu tenho, forte como eu sou, posso fazer um montão de coisas ruins na sociedade. Por que eu não posso ser útil? Entendeu? Por que a sociedade tem que estar descartando o cara já com 50 anos, quando para fazer dano na sociedade a pessoa muito cinquentão pode? Então é melhor compreender, ajudar, de que causar um problema, né? Ou você ser um problema. Então é muito complicado, viu? É muito complicado esse tema. E eu, como evangélico, né, vamos dizer assim, eu como uma pessoa da igreja, que não ligo para a placa de igreja, nem para religião, nem para nada, mas eu, me considero assim, eu tenho a obrigação de, no futuro, não fazer exceção de pessoas e, por ter sofrido tudo isso, entender pessoas assim. Entendeu? Se algum dia eu tiver algum grupo de pessoas que eu seja responsável, que Deus colocar no meu caminho, eu não posso fazer exceção de pessoas, eu não posso ver uma pessoa, pô, imagina você lidar com um bipolar dentro da igreja, você vai discutir com ele, você sendo pastor, você vai se zangar com ele, imagina, se você se zanga com um bipolar, você imagina o que você não tem capacidade de fazer sendo o suposto equilibrado espiritual. Quem é equilibrado espiritual leva o material numa boa, entendeu? Então é muito complicado. Mas esse vídeo serve para que você possa compartilhar ele com pessoas que estão passando por o que eu passo, pelo que eu passei, em relação a ter um mundo paralelo a esse mundo normal, né? Ou então o mundo que se diz normal, mas não tem nada de normal. Para mim me custa muitas das vezes levar a minha vida para frente, né? Me custa acordar, me custa levantar, me custa escovar dente, me custa fazer todas as tarefas que vocês fazem automaticamente, que um dia eu cheguei a fazer automaticamente. Porque a substância química e tudo que eu passei, as mortes que aconteceram na minha vida, tudo que aconteceu nas pessoas que eu vi morrendo ao meu lado, que eu queria, que eu mais amava, foram causando, acentuando muito mais os problemas, né? Então o conselho que eu dou para vocês é manter a distância de coisas que potencializem mais a bioquímica do cérebro, as neurotoxinas, as toxinas, as citotoxinas, como cigarro, álcool, bebidas excitantes, e senão vai dar muito problema, porque a gente se sente traído pela nossa própria bioquímica cerebral, né? É como se você estivesse usando como desculpa uma bioquímica que não funciona bem, né? E como é que a pessoa vai saber? Só entende dor que ele sente. Que pastor, que professor, que policial, que pessoas vai entender se nunca passou por dentro o que a gente passa quando a gente tem pequenos distúrbios ou coisas assim, comportamental. Quando é numa série de Netflix, todo mundo acha tudo maravilhoso, né? Mas quando é na vida do cotidiano das pessoas, que muitas das vezes não tem protagonismo, não tem nada, dói muito encontrar uma sociedade mal preparada para lidar com pessoas com problemas mentais leves ou com
distúrbios neurológicos, disritmias, disfunções da bioquímica cerebral. E muitas das vezes eu me sinto que tenho que me isolar. Meu quarto aqui, ó, é todo preparado para isso. Para quando eu quero me isolar, eu venho aqui, ligo meu ar-condicionado, fico assistindo, procuro não assistir muita coisa que vá colocar mais fogo nesse problema dessa bioquímica cerebral, né? Eu procuro assistir coisas de natureza, procuro assistir coisas de natureza, procuro assistir coisas de National Geographic, procuro assistir coisas de apartamentos rústicos. Eu procuro não assistir muita mentira, nem muitas coisas de dar pena, nem tampouco, não me gusta ver casos parecidos com o meu, não gosto. Enfim, você tem que viver uma vida especial, com uma atenção redobrada a você mesmo, e não tem nada engraçado, né? Por isso que eu não vou para a igreja da testemunha na frente muita coisa, porque são poucas as pessoas que vão conseguir entender. Muitas das vezes vão se sensibilizar, outras vão ter pena, mas entender realmente só quem vive. É um mundo paralelo à realidade e é isso aí. Mas graças a Deus, Deus me deu uma família e me deu pessoas que me entendem. Eu tenho amigos que têm também alguns problemas leves e a gente se comunica. Nada como pessoas que têm para entender, senão não conseguem. É quase impossível, até mesmo os médicos que são especializados em transtornos adaptativos, em disritmias, em problemas assim, até eles mesmos têm dificuldade de, na pele mesmo, saber o que essa bioquímica traiçoeira do cérebro está aprontando, né? Por quê? Porque só entende dor aquele que sente. Você pode imaginar, você pode estudar, você pode, mas realmente entender somente quem sente. Então eu estou pensando em buscar nas redes sociais pessoas para se comunicar que tenha vidas assim. São poucas as pessoas que conseguem reverter tantas coisas assim como eu reverti com tão pouca consequência, né? Com tão pouca sequela. Mas eu gostaria de estar no meio de pessoas que me entendam, não de pessoas que não me entendam, senão isso vai causar muita frustração para mim e eu vou acabar não tendo uma qualidade de vida. A minha casa ela é toda voltada para isso, né? Em termos de ninguém fazer barulho, o ar-condicionado ligado aqui, a gente quietinho, evitar agitação, evitar de estar fazendo muitas atividades junto, muitas emoções, muitas coisas. Então, a gente está conseguindo levar uma vida. É importante que eu vou viver pro resto da minha vida tentando mudar a história daqueles que não têm consciência disso. Fica um grande abraço para vocês aí. Espero que esse vídeo ajude alguém.